Olá, alunos. Bom, gente, a nossa aula de hoje aqui, a gente vai estudar um pouquinho o endereçamento do IPv6. A gente sabe que ele é um pouquinho mais complexo e é diferente do IPv4, mas nada de tão assim que a gente não possa compreender. Então, como eu disse, o IPv6 ele contém aí um endereçamento de 128 bits, ou seja, ele é o quádruplo do IPv4. Isso inclui, obviamente, um prefixo de rede e um sufixo de host, ou seja, ele contém muito mais endereços do que o próprio IPv4, tá? Então tá aqui um exemplo, lembrando que ele vai de 0 a F, as possibilidades, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e de A a F, então A, B, C, D, E, F, por isso que ele é hexa, né? Então, de 0 a 6, né, de número de letras, e decimais, né? Então, 0 até o 9. Então são 10, né, números aí, são 10 números diferentes, tá? Então essa é a lógica. Então aqui está um endereço IPv6 que você pode encontrar por aí, um exemplo, mas ele tem algumas configurações especiais, né, diferentemente do IPv4. Por exemplo, se você tiver um grupo de vários dígitos seguidos por 000, ou seja, de 4 grupos, né, de 0, o que também vai ser muito comum, ainda mais que ele está sendo implementado de forma inicialmente, ou seja, tem muito IPv4 disponível. Então a gente não vai chegar a esgotar todo esse tipo de numeração muito rápido. Porque estamos no começo e vai demorar muitos e muitos anos para que ele possa ser basicamente ser preenchido, né, completamente. Então, muitos zeros vão ser encontrados por aí, mas você não vai ver zero, tá? Você vai ver como? Você vai ver como dois pontos, que a gente chama. Então, esse endereço IP aqui, com vários blocos zero, então, ele pode ser traduzido como esse exemplo aqui. Então quando você vê o dois pontos, você pode ver que desse número aqui até esse daqui só tem zero, tá vendo? Então, é uma maneira de você poder facilitar a sua configuração, uma maneira de você poder deixar muito mais simples o seu endereçamento. Por exemplo, aqui no meu, eu não tenho um bloco grande de endereço zero, né? Você pode ver aqui que ele foi todo completamente preenchido, mas alguns foi, ou que você pode encontrar. Por exemplo, esse meu endereço IPv6 local aqui, que eu vou falar para vocês qual é a diferença desse daqui para esse daqui. Tem aqui o 220, ou seja, do F até esse zero aqui é tudo completado com zero para poder facilitar a nossa leitura, né? A gente poder compreender um pouco melhor. Então essa aqui é uma lógica simples que você vai encontrar em nossos prefixos. E também temos esse tipo de exemplo aqui para vocês poderem compreender. Então, um prefixo global, por exemplo, é o 2001 DB8 e o nosso ID da nossa subrede, que seria basicamente o endereço do nosso provedor, por exemplo. Então, cada provedor tem um bloco igual, inicial, né, digamos assim, igual. Tá? E o final dela, né, os dois pontos aqui, tá em branco. Por quê? Porque aí ele é distribuído para os clientes dele, tá? Então você tem aí várias numerações infinitas, quase, né, infinitas numerações disponíveis para entregar para os seus clientes, tá? Então o começo sempre talvez seja destinado ao país, né? Então cada país vai ter uma numeração inicial única e depois vai ter um outro bloco. Esse é apenas um exemplo, tá? Pode haver mudanças de numeração aqui que a gente está explicando para vocês, mas separado por blocos, né? Por prefixos. Então, inicialmente é por país, né? Ou por continente, enfim, por região. E cada um vai ter, cada empresa, né? Vai ter o seu único ID do nosso da nossa subrede e o restante vai ser distribuído para os seus clientes, né, daquela provedora de internet, de celular, enfim, para qualquer tipo de empresa de telecomunicações, tá? Então, a ID da rede é essa e o final dela aí vai ser qualquer coisa que a sua operadora quiser te entregar, tá? E como você acessa um endereço IPv6? Ele é um pouco diferente do IPv4, mas a lógica é basicamente a mesma, tá? Você vai colocar aqui o seu endereço, http e entre colchetes, tá? A numeração aqui interna
E o restante continua também sendo igual ao IPv4, tá? Se for porta diferente, se for um /index, por exemplo, também, aqui vai se manter igual. Então a única diferença é realmente os colchetes. Por exemplo, vamos testar aqui o endereço do Facebook, pingfb.com, para a gente poder achar aqui, ó. Então, como eu tenho IPv6 na minha rede, eu vou descobrir aqui o endereço do meu Facebook, que é via IPv6, que é esse daqui, né? Eu dei um ping e eu descobri. Então, esse endereço aqui é o endereço IPv6 do site do Facebook. Vamos fazer um teste. Vamos copiar aqui. Vamos abrir aqui o meu navegador. E vou colocar aqui entre colchetes. Tá? Tá vendo aqui? O mesmo endereço aqui entre colchetes. Tá vendo? Só copiar e colar entre colchetes. E dar um Enter. Tá vendo que ele vai redirecionar para o domínio facebook.com. O mesmo é para o IPv4. Então, para eu forçar o ping em IPv4, dá um ping -4 aí, né? Para a gente poder, final, né? -4. E tem aqui o endereço IPv6 do meu site do Facebook. Também vai ser o mesmo. Se eu entrar aqui. Opa, deixa eu entrar aqui. Também vai dar o mesmo, né? Você pode ver que se eu digitar aqui o endereço e dar um Enter, mesmo site, mesmo domínio, tá? Então, essa é a lógica de configuração, tá? Tanto para IPv6, tanto para IPv4, só que o método de funcionamento do IPv4, né, para o navegador saber, só colocar entre colchetes, que o próprio navegador, todos eles têm isso, tá? Segue aí o padrão corretamente, tudo bem? Então, essa é a lógica de configuração de acesso, né, a um IPv6. Todas as outras configurações são exatamente as mesmas, tá? Portas, protocolos TCP, UDP, as pastas, enfim, aí você mantém exatamente a mesma coisa, tá? Essa parte não mudou em relação ao IPv4. Aí também temos também os nossos endereços especiais do IPv6. Assim como temos no próprio IPv4, como por exemplo um endereço loopback, que eu já mostrei para vocês nas aulas passadas, né, que é o 127.0.0.1, ele é um endereço local. O IPv6 também possui os seus endereços reservados, digamos assim, que no IPv6 é o 2.1, tá? Esse é o nosso loopback. Se você der um ping aqui no 2.1, é o mesmo do localhost, né, que é o 127.0.0.1, tá? Opa, mesma lógica, tá? Então essa é a nossa endereço reservado. Se for para algo que não está especificado, aí você põe o 2 para 128, mas isso que quase ninguém usa. Para multicast, todos os endereços começam com FF0, tá? E para o link local, que é a parte mais importante aqui, que equivale a um endereço 169.254.00/16, isso no IPv4, tá? Então a lógica é a mesma. E todos eles possuem, tá? Esse link local, ele é automático. Então ele já te fornece de maneira automática pelo seu próprio endereço IP. Então todos eles possuem, tá? Um IPv6 com link local. O meu é esse daqui, ó. Tá vendo? Então todos os endereços IPv6 que começam com FE80 e alguma coisa, né? Já não interessa. O restante é um link local, tá? Ele não é um IPv6 público, tá? Então ele não é acessível publicamente, tá? Então ele não é um link válido, digamos assim. Tudo bem? Esse daqui meu mas esse daqui não. Então todos começam com F80, é um link local. Um unique local, ele começa com FC00 e o restante não interessa, que equivale ao nosso 192.168.0 no IPv6, no IPv4, desculpa, tá? Então a lógica é a mesma, tá? Só para vocês poderem compreender. Então são endereços reservados que você nunca vai ver de forma pública, tá? Então essa é a mesma lógica de configuração. E o que não está aqui nessa configuração é o Global Unicast, ou seja, todo o resto que foi aí implementado, que foi aí permitido o acesso. No meu caso está aqui, ó, o 804 e por aí vai, né? Então esse é o nosso endereço IPv6 público. E o link local,
Ele serve para quê que ele serve? Ele é muito utilizado, gente. Então ele é imprescindível para você poder